Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula e hoje vamos falar sobre divisão de polinômios. Na verdade, vamos aprofundar os nossos estudos sobre a divisão entre polinômios, tá bom? Logo depois da vinheta. Nós já falamos sobre divisão de polinômios pelo método da chave e por Briot-Ruffini. E hoje estudaremos alguns teoremas. Então vamos nessa. Existem dois teoremas importantes relacionados à divisão de polinômios. Eles permitem, em determinadas situações, resolver mais rapidamente problemas que envolvem divisão de polinômios. Ou seja, isso aqui vai nos ajudar a simplificar ou encurtar os cálculos, porque primeiro aprendemos o método da chave, que ele resolve qualquer situação, mas em que algumas situações ele se mostra um tanto quanto trabalhoso. Aí já simplificamos bastante quando estudamos Briot-Ruffini, mas lembrando que ele só se aplica para divisores que são polinômios do primeiro grau. Então agora nós vamos estudar teoremas, que quando esses divisores também forem do primeiro grau, aí teremos um processo mais simples ainda do que Briot-Ruffini, tá bom? Então vamos lá, veja o exemplo. Como é que nós vamos calcular o resto da divisão de x elevado a 100 mais 3x menos 2 por x mais 1? Aí você poderia dizer, esse divisor é um polinômio aqui do primeiro grau, eu poderia usar Briot-Ruffini. Tudo bem, poderia usar o método da chave, claro, só que eles se mostrariam mais trabalhosos, todos os dois métodos, do que você usar esse teorema aqui, ó, que é chamado teorema do resto. Então observe, caso, isso eu vou aplicar quando for perguntado, caso ele pergunte apenas sobre o resto. Não dá para a gente achar o quociente. Então é só sobre o resto. Então, se ele quiser saber o resto da divisão, aí você pode aplicar o teorema do resto toda vez que esse divisor for um polinômio do primeiro grau, tá bom? Então, sendo um polinômio escrito na forma x menos a, é só você calcular p de a, ou seja, calcular o valor numérico para x igual a a, que é o valor que zera isso aqui. Só que não se aplica apenas se o divisor for assim, x menos algum número ou x mais algum número. É para qualquer divisor do primeiro grau, ou seja, essa situação aqui de baixo também se aplica. Então, se eu tiver um ax mais b, eu olho qual é o zero desse polinômio aqui, ou seja, qual é o valor que zera esse divisor menos b sobre a, não é isso? Então, você vai calcular p de, aí troca x por menos b sobre a. Traduzindo, é só você encontrar a raiz do divisor, da mesma forma que fizemos em Briot-Ruffini, e calcular o valor numérico para essa raiz desse divisor, tudo bem? Aqui temos uma demonstração, que aí é só você escrever dividendo igual a quociente vezes o divisor mais o resto, e aí substituindo aqui o x por menos b sobre a, você vai ver que isso aqui vai dar menos b mais b dá zero, e 0 vezes o quociente, isso aqui vai zerar, sobrando apenas r igual a p de b menos a, ou seja, de fato o resto é o valor numérico para menos b sobre a, ou seja, o que zera a raiz, tá bom? Então, voltando àquela situação lá do início do tópico, quando ele diz qual é o resto da divisão desse dividendo por esse divisor, o que nós vimos foi, determine a raiz. Qual é a raiz disso aqui? Menos 1. Então, é só você chegar aqui no dividendo e trocar o x por menos 1. Então, ó, troque aqui x por menos 1, troque aqui o x por menos 1, e aqui o mais você repete, o 3 você repete, o menos 2 você repete, e aí você faz as potências. Base negativa elevada ao expoente par dá positivo, então menos 1 elevado a 100 dá 1. Mais por menos, menos. 3 vezes 1, 3, menos 2. 1 menos 3 menos 2 dá menos 4. Então é muito mais simples você fazer esse cálculo do que você fazer essa divisão por essa, seja no Briot-Ruffini ou método da chave, tá bom? Outra situação aqui, ele diz assim, calcule o resto. Então veja que isso só se aplica quando ele te pergunta resto. Qual é o resto da divisão desse polinômio por esse aqui? Então o primeiro passo é determinar a raiz. Se você for usar Briot-Ruffini, você já sabe que vai ter que determinar a raiz. Se for pelo teorema do resto,
O caminho inicial é o mesmo, determinar a raiz. Então vamos lá pelo dispositivo prático de Briot-Ruffini. Nós já fizemos isso algumas vezes. Então você anota aqui a raiz, aqui os coeficientes do dividendo. Então ó, 2, menos 1, 3 e 0. Lembre-se que o polinômio deve estar escrito na forma completa. Repete aqui e aí vai. Multiplica 2 vezes 1 meio dá 1. 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer número, 0. 0 mais 3, 3. 3 vezes 1 meio dá 3 meios. 3 meios mais 0, 3 meios. Então, olha o resto, 3 meios ou 3 sobre 2, né? E se fosse pelo teorema do resto? Você encontra a raiz que dá 1 meio também, só que você vai substituir 1 meio aqui em cada lugar do x, tá bom? Então, substituindo, ou seja, calculando o valor numérico para x igual a 1 sobre 2, é só você substituir e fazer as contas. Então, 1 meio ao cubo dá 1 oitavo. 1 oitavo vezes 2 dá 1 quarto. Aqui está. 1 meio ao quadrado dá 1 quarto, então menos 1 quarto. Mais 3 meios. Então, 1 quarto menos 1 quarto anula, e aí ficamos com 3 meios, e veja que o resultado deu o mesmo. Então, tanto faz, Briot-Ruffini ou teorema do resto, é claro que tem que ser o mesmo, né? A resposta tem que ser a mesma. Aqui é uma consequência aí do teorema, quando ele fala do teorema de D'Alembert. Esse teorema de D'Alembert é só para generalizar, dizer, olha só, como nós já falamos de divisibilidade, então se você fizer esse resto e o resto for zero, significa dizer que ele é divisível. Então, já que a gente já conhece o teorema do resto, e a gente já sabe que um polinômio é divisível por outro quando o resto dá zero, aí você vai fazer o quê? Você pega a raiz do polinômio nessa e nessa outra situação aí que eu destaquei, basta pegar a raiz do divisor e calcular o valor numérico. Sendo ele igual a zero, você vai concluir que é divisível, tá bom? Aqui também é uma demonstração, é seguir o mesmo raciocínio. Então, olha aqui, P de menos B sobre A dando zero, é porque é divisível, nós já tratamos disso. Um outro teorema importante aqui agora é o teorema da divisibilidade pelo produto. Vamos lá enunciar esse teorema. Se um polinômio px de grau maior ou igual a 2 é divisível separadamente por x menos a e x menos b, então esse p de x será divisível pelo produto, ou seja, por x menos a vezes x menos b. Então veja, qual é a vantagem disso? É que se você tiver um divisor do segundo grau, por exemplo, ou você conhecer todas as raízes do divisor, você pode fazer o teste por cada raiz. Sendo divisível por cada raiz, significa que ele vai ser divisível pelo produto. Então, sendo divisível por x menos a, aqui é porque a raiz é a. Sendo divisível por x menos b, a raiz é b. Então, se ele for divisível por esse e for divisível por esse, será divisível pelo produto. Lembrando que quando a gente pegar esse número aqui com sinal contrário, a gente está falando da raiz. E isso vale então para um divisor do segundo grau, terceiro grau, quarto grau, daí em diante. Basta que você conheça todas as raízes. Conhecendo as raízes, você pode usar o teorema anterior. Então você pode usar o teorema do resto e calcular o resto. Então se o resto der zero para cada raiz, significa dizer que ele é divisível por todos aqueles polinômios que geram aquelas raízes, tá bom? Na prática vocês entenderão melhor um pouco sobre isso. Vamos aqui. Esse resultado pode ser estendido para a divisão de um polinômio de grau maior ou igual a 2, que foi o que eu falei, né? Então aqui esse divisor pode ser de um grau maior que 2. Pode ser de 2 em diante, por exemplo, não só para o primeiro grau. Veja, se você pegar esse polinômio para saber se é divisível por esse outro, se você não usar o teorema do resto e o teorema da divisibilidade, você teria que usar o método da chave, que esse eu já falei, que resolve todas as situações. Ele só é um pouco mais trabalhoso em alguns deles. Então, se você usar o método da chave e o resultado aí, ou seja, se o resto for zero, significa dizer que f de x será divisível por g de x. Então você já sabe como é que pode resolver? Método da chave. Qual é a outra situação que pode simplificar isso, tornar isso mais rápido? Bom, aí você pode determinar as raízes desse divisor, ou seja, calcular x' e x duas linhas, e calcular o valor numérico para essas duas raízes, para o x' e o x duas linhas. Tá bom? Se o resto der zero para x'
e o valor numérico também der zero para o x duas linhas, aí ele vai ter sido o resto nas duas raízes, ou seja, ele vai ser divisível pelo produto, porque ele foi divisível separadamente por cada um. Vamos para a prática? Olha só. Usando o teorema da divisibilidade. Primeiro passo é você determinar as raízes. As raízes aqui, calculando por delta e Bhaskara, por exemplo, seriam menos 1 e menos 2. Ok, x' e x duas linhas. Então, menos 1 e menos 2. Então, vamos lá. Qual seria a outra possibilidade de você determinar as raízes se não fosse por delta e Bhaskara, que eu falei, por exemplo? Seria você usar as relações de Girard. Lembra que você tem assim que a soma das raízes é menos b sobre a, ou seja, dois números que somados dê menos 3, e que o produto entre eles que é menos c sobre a. Então a soma deles aqui dá menos 3, que é o contrário daqui, e o produto deles dá c sobre a. Então a menos 1 vezes menos 2 dá 2, tá vendo que é c sobre a. Então ou você faz isso ou faz delta e Bhaskara para encontrar x' e x duas linhas. Quando você for escrever esse polinômio aqui na forma fatorada, você vai fazer assim, x menos a raiz. Então fica x menos 1 vira x mais 1. X menos menos 2, você vai ter x mais 2, tá vendo? Então você pegou esse polinômio e escreveu ele aqui na forma fatorada. Ou seja, você determinou as raízes e escreveu x menos a, x menos b, x menos c, tá bom? Então x menos menos 1 vira x mais 1. X menos menos 2 vira x mais 2. Mas nem precisa escrever na forma fatorada, porque o que você vai ter que fazer, na verdade, é isso aqui, ó. Você determinou as raízes, então calcule f de menos 1. Então, calculando f de menos 1, você vai trocar menos 1 em cada x aqui. Faça as contas, ó, menos 1 à quarta dá 1, menos 1 ao cubo é menos 1 vezes 3, menos 3, menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 5, 5, menos 1 vezes 9, menos 9, mais 6. Somando isso aqui agora, 1 mais 5, 6, mais 6, 12, menos 9, 3, menos 3, 0. Então, olha só, já deu certo no primeiro. Significa dizer que ele é divisível por esse. Agora, será que vai ser divisível por esse? Então, eu vou calcular agora f de menos 2, ou seja, eu vou trocar x por menos 2. Então, menos 2 à quarta, 16, menos 2 ao cubo, menos 8, vezes 3, menos 24, menos 2 ao quadrado, 4, vezes 5, 20, menos 2 vezes 9, menos 18, mais 6. Vamos lá. 16 mais 20, 36, 42. Menos 42, 0. Olha só. Foi divisível pelo primeiro, foi divisível pelo segundo. Então será divisível pelo produto, que aqui está escrito na forma fatorada e aqui na forma desenvolvida. Ou seja, ele será divisível, como foi divisível separadamente pelos dois, também será divisível pelo produto, tá bom? E efetuando a divisão, aí você vai usar o método da chave, faz lá seu processo normal e verifica se o resto é zero. Você pode fazer por aqui? Pode. Então aqui vai depender da sua prática. Se você treinar esse aqui, se você tiver as raízes, eu acho que aqui fica bem rápido, tá bom? Quando vai ter que achar a raiz, aí vai ser mais rápido ou mais demorado, depende dos polinômios, assim como também esse método se mostra mais rápido ou mais demorado, dependendo do polinômio ou dos polinômios, não é isso? Então não tem, esse é melhor, esse é pior. Eu acho que não tem muito essa. Depende de cada situação. Aqui, considere os polinômios px e qx e ele fala aqui do resto. Por que eu trouxe essa questão? Aqui, como temos um polinômio de grau 3, aí já não fica tão interessante fazer pelo teorema do resto, porque nós não temos as raízes. Então, nós vamos usar o método da chave. Porém, eu trouxe essa questão porque ele fala aqui, ó, de uma função composta. Ele disse, olha, q de x é um p de x à quarta. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que determinar q de x. Então, quem é q de x? P de x à quarta, não é isso? Então, nós vamos substituir x em p. Olha só, nós vamos pegar esse x aqui e vamos colocar no lugar desse x da função p, vamos colocar um x à quarta. Ou seja, aqui dentro eu vou colocar x à quarta, e vai ficar x à quarta elevado ao cubo, mais x à quarta ao quadrado, mais x à quarta mais 1. Lembre-se, função composta, você pega isso que está aqui dentro, tá bom? E joga dentro da função p. Então, troca o x por x à quarta. E aí faz x elevado a 4 vezes 3, 12, 4 vezes 2, 8. E aí você vai ter esse aqui, ó, q de x.
Pronto, agora é só usar o método da chave e aí seguir no processo. Veja que esse aqui vai dar um trabalhozinho considerável, né? Então, apesar de o dividendo e o divisor não serem muito grandes, mas olha para o quociente como ficou, tá bom? Então, faça um printzinho ou tente responder e depois confira aqui, ó, o resto vai dar 4, tá bom? Não vou precisar fazer passo a passo, né? Porque nós já fizemos muitos desses, tá bom? Letra A, portanto. Trouxe também essa questão 11. Essa questão 11 nós vamos usar então aqui o mesmo método. O detalhe é só que ele quer saber quem é A mais B. Aí eu trouxe só por isso. Nós vamos usar aqui o método da chave também. Esse também vai dar um certo trabalho. Esse eu já vou fazer aqui para chamar a atenção de alguns detalhes. Vamos lá. Aqui está o dividendo, grandão desse jeito aí. E aqui o divisor. Aí você faz 3 dividido por 1, 3. X à quinta por x ao quadrado dá x ao cubo. Então esse é o primeiro termo. Multiplica por esse e por esse, não é isso? Todo mundo, eu acho que a uma altura dessa já sabe fazer a divisão aí no método da chave. Então teremos 3x à quinta, bota aqui menos. Menos 6x à quarta, anota mais 6x à quarta. Lembre-se de quando trazer para aqui trocar os sinais. 9x ao cubo, então fica menos 9x ao cubo. Ó, esse com esse eliminou. Esse com esse, para nossa sorte, também eliminou. E esse com esse ficou 4x ao cubo. Aí desceu, desceu. Esse dividendo agora, dividindo lá, aí você vai ter... Lembre-se que eu disse que eu particularmente prefiro logo descer todos, né? Porque aqui desceu 2, porque já sabe o que vai dar aqui embaixo. É por isso que eu digo, olha, eu anoto logo tudo. Isso aqui que eu não usei na primeira parte, eu prefiro logo descer todo mundo. Colocaria aqui o menos 1, porque isso não atrapalha e eu não corro o risco de esquecer nada lá em cima, tá bom? Então eu particularmente prefiro anotar todos. Então, 4x ao cubo dividido por x ao quadrado dá 4x. Multiplique agora pelos 3. Então dá 4x ao cubo, fica menos 4x ao cubo, menos 8x ao quadrado, você anota mais 8x ao quadrado, e 12x você anota menos 12x. Primeiro esse com esse eliminou, e esse com esse. Lembre-se dos que nós já fizemos assim. Você mantém o termo semelhante, que é o x ao quadrado, e bota entre parênteses aqui, a mais 8. Pronto. Esse com esse, a mesma coisa, você mantém o x e anota b menos 12. Lembre-se que isso aqui não é menos 12b. b representa lá um número qualquer, então ele é uma variável. Então eu anoto b menos 12. E o menos 1 está aqui agora. Quando você for dividir esse por esse, aí você diz quem é o coeficiente a mais 8. a mais 8 dividido por 1 fica o próprio a mais 8. Então você vai ter que pegar agora a mais 8 e multiplicar por isso, que vai dar a mais 8x ao quadrado, e você anota negativo. A mais 8 vezes menos 2x, então vai dar menos 2a menos 16 vezes x, certo? Só que aqui, quando traz com sinais contrários, então você vai ter 2a mais 16, tudo isso vezes x. E menos, aí aqui você vai ter menos 3a menos 24. Bom, esse com esse tem coeficientes opostos, anula. Esse com esse você mantém o x, está aqui embaixo, e soma b menos 12 mais 16 mais 2a, ou seja, 2a mais b, e 16 menos 12, 4. Então esse é o coeficiente de x. Menos 3a menos 24 menos 1 fica menos 3a menos 25. Como ele quer que o polinômio seja divisível, significa dizer que o resto tem que dar igual a zero. Então você vai pegar 2a mais b mais 4 tem que ser igual a zero, olha só. E menos 3a menos 25 também tem que dar igual a zero. Como na primeira equação temos a e b e na segunda só temos a, é melhor começarmos a resolver a 2, né, que tem a sozinho. Então, claro que você vai fazer isso. Então, menos 25 passa para lá, fica mais. Quando multiplicar por menos 1, ou seja, ou então passar o menos 3 dividindo, vai ficar com menos 25 sobre 3. Substitui a aqui na primeira, aí você vai ter 2 vezes isso, mais b mais 4 igual a zero. Resolvendo essa equação do primeiro grau, você encontra b igual a 38 sobre 3. Mas observe que a questão pediu a soma dos dois, a mais b. Então vai ficar menos 25 sobre 3 mais 38 sobre 3, ou seja, 13 sobre 3. Tá bom? Então essa, sem dúvida, foi a atividade mais trabalhosa de hoje. Por isso que eu trouxe essas 3 últimas que eu achei que era interessante eu trazer logo aqui na aula, na teoria. Tá bom? Então, tá aí 3 exemplos.
vamos para a mensagem final e depois vocês vão fazer as atividades aí da questão 1 até a questão 9, já que eu fiz a 10 até a 8, né? Já que eu fiz a 9, a 10 e a 11, tá bom? 12 agora, aliás, me confundi, né? Achei que tinha feito a 9. Foi 10, 11 e agora sim vamos fazer a 12. Um polinômio que deve ser somado ao polinômio x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 1 para que ele se torne divisível. Então, olha só, nós vamos usar a mesma ideia da questão anterior. Então, aqui está. Nós vamos fazer a divisão de polinômios. E aí você vai fazer x ao cubo fica menos x ao cubo, menos 3x. Então, esse aqui, como não tem com quem somar, desce. Esse anula, né? Esse aqui eu não teve termo aqui embaixo para somar. Então, ele desce. Esse não teve ninguém para somar, que você poderia botar o 0x. Então, desce, desce 1. Menos 2 agora. Aí vai ter 2x ao quadrado mais 6. Esse anulou. Sobrou menos 3x mais 7. Olha só, esse é o resto. E que polinômio eu devo somar aqui para que esse resto dê zero? É só você somar o oposto disso, né? Porque para isso aqui dar zero, eu teria que aqui em cima acrescentar o que se opõe a isso para anular, ou seja, 3x menos 7. Fácil. Alternativa B. Agora sim, eu fiz as questões 10, 11 e 12. Você vai responder da 1 a 9 e vamos à nossa mensagem. Eu trouxe uma mensagem hoje diferente para vocês. O céu não é o limite, a tua mente é. Uma coisa que me preocupa muito é que às vezes os alunos se acham incapazes de superar as dificuldades que têm, principalmente na matemática. E eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês se convençam de que não é, de que vocês são capazes de evoluir, que vocês são capazes de melhorar. Você pode até não se tornar um super fera em matemática, mas você pode melhorar muito. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de pessoas que se permitisse que sua mente fosse o seu limite e que ele dissesse assim, eu sou bem limitado, ele não avançaria. Então eu trouxe hoje mensagens nessa linha aqui, mas que são mensagens ditas de outra forma. São ditas por outras pessoas e através de imagens. Então eu espero que vocês reflitam sobretudo nessa frase seguida das imagens, tá bom? Olha só, futebol de cegos, tá certo? Aqui um atleta paralímpico também. E veja que ele não tem braços, mas ele faz um lançamento aí. Aqui, olha quem está correndo mais. Justamente um que tem ali uma perna mecânica. Então o limite dele não dá para dizer que para. Olha para esse outro. Vai fazer salto de vara com uma perna só. Então imagine se correr com duas é difícil ter a impulsão. Imagine com uma. Aqui então exemplos de outros atletas, né? Então aí tem a GIF. Tem esse também aqui que é um brasileiro nadador, multicampeão, tá bom? Então eu queria que vocês refletissem sobre isso. Aqui são pessoas todas com limitações, mas que não se acomodaram. Então, um grande abraço a todos vocês. Desejo toda a sorte, todo o sucesso a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Tchau.